ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, da Rádio Assunção Cearense, dizendo que o governador Elmano de Freitas nomeou ontem alguns aspones. Aspones são pessoas cujo ofício é inútil, quem exerce um cargo desnecessário e não possui funções determinadas nem definitivas, geralmente de um emprego de fachada, recebido por indicação. Esta é o significado de aspone lá nas redes sociais. Ele nomeou inicialmente 2 ex-deputados estaduais derrotados no último pleito. Encabeçam a lista Walter Cavalcante e Leonardo Araújo. Foram deputados na legislatura passada, representando o MDB. Walter Cavalcante foi nomeado para exercer as funções do cargo de provimento em comissão, de assessor especial de assuntos institucionais, integrantes da estrutura organizacional da Casa Civil. E Leonardo Araújo de Souza foi nomeado para exercer as funções do cargo de provimento em comissão, de assessor especial de assuntos federais, integrantes da estrutura organizacional da Casa Civil. E aí seguem várias outras nomeações, inclusive de políticos, de familiares de políticos antigos, não contemplado com eleição, por exemplo, como Aderilo Antunes Alcântara Filho, como o João Alfredo Teles Cavalcante, ou melhor, João Alfredo Teles Melo, nada de Cavalcante, João Alfredo Teles Melo. Ele foi vereador de Fortaleza, foi deputado estadual, foi deputado federal e estava sem mandato há alguns anos, resolveu disputar mais um mandato nas eleições passadas e foi derrotado. O vereador Michel Lins, de Fortaleza, distribuiu ontem um vídeo onde ele diz que na Câmara Municipal da capital cearense tem vereador sem vergonha. Ele não cita o nome, mas ameaça de citá-lo e ir adiante, inclusive ameaçando de briga mesmo, se o acusado continuar expondo os colegas. Vamos ouvir o vídeo do vereador Michel Lins. E eu quero também fazer uma crítica sem citar nome, porque se eu não fizer isso, não sou eu. Há vereador que eu não tenho como falar de outra maneira, que na minha visão é sem vergonha quando faz uma atitude dessa, de levar print de outro vereador, tentando difamar, tentando distorcer conversa. Se eu não vier a essa tribuna e não falar aquilo que eu penso, não sou eu. Quem me conhece aqui sabe que eu falo o que eu penso. Fui eleito pelo povo de Fortaleza, fui eleito com verdade, e o que eu digo nessa tribuna aqui, eu vou fazer como a Adail faz. Eu falo aqui, eu falo em todos os cantos. Ontem eu tive uma conversa, inclusive, com o Roberto Cláudio, que para mim é um grande líder meu, e a coisa que eu mais gostei de ouvir do Roberto é: Michel, em 6 anos que eu lhe conheço, você é coerente. O que você diz aqui, você diz em tudo que é canto. Então, vereador, que sabe que a carapuça está servindo para Vossa Excelência, crie vergonha na sua cara, seja homem e não fique levando print. E outra coisa,
O que faz comigo já fez com os outros. Porque aonde eu ando aqui na prefeitura, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E a verdade cabe em tudo que é canto. Agora venha me provar o contrário. Porque eu provo. Deixa de ser sem vergonha. E eu estou falando aqui, mandando um recado. Não vou citar o nome por ética. Querer aparecer no custo dos outros. A vida toda, tudo que eu construí aqui, foi com verdade. Quando eu fui vice-líder aqui, eu procurei ajudar cada vereador, procurei levar. Nunca fiz o contrário. Para concluir, vereador. Vou concluir. Nunca fiz o contrário. Para crescer, não precisa querer aparecer nas custas dos outros. Seja homem, porque eu sou. Eu, por enquanto, estou calado ainda. Por enquanto, eu estou calado. Se continuar nessa guerra, eu sou um cara que costumo aqui não entrar. Mas para sair, meu irmão, eu sou o pior. Pode ter certeza. Então, fique no seu lugar, vá cuidar da sua vida. Ou então, bora para o pau. Estou preparado. Porque ele está calado. Esse é o vereador Michel Lins e, pelo que tudo indica, a pessoa, o vereador a que ele estava se referindo, estava no plenário na Câmara, mas ninguém se manifestou, ninguém vestiu publicamente a carapuça. Bom, uma das principais manchetes de hoje do jornal O Estado de São Paulo diz que a hesitação do governo Lula com o regime de Ortega divide a base petista. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a hesitação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em condenar no Conselho de Direitos Humanos da ONU as violações de direitos humanos cometidas pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua criou ruído na base aliada e desafios à diplomacia brasileira. O Brasil decidiu não aderir a uma declaração de 54 países na última sexta-feira com sanções ao regime de Ortega e permaneceu em silêncio perante a comunidade internacional. Uma resposta brasileira só veio 4 dias depois, diante da reação interna e externa, o que mostra o desconforto gerado no governo Lula com o assunto. Na quinta-feira, 9, o PSB, o partido do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, aprovou uma nota de repúdio à ditadura da Nicarágua. O texto defende a democracia como valor universal e afirma que não se pode ficar indiferente ao que chama de flagrantes violações de direitos humanos, detenções arbitrárias, julgamentos e execuções sumárias, assassinatos e tortura contra dissidentes políticos do regime. Mesmo no PT, o tema causou discussão. Bom, no ano passado, logo após a posse da governadora Isolda Sela, em razão da renúncia do ex-governador Camilo Santana para ter condições legais de disputar o mandato de senador, que hoje ele ostenta, nós elogiamos a governadora Isolda Sela por uma providência que ela adotou, reclamada aqui pelo nosso programa e em comentário que fizemos à época no jornal Otimista, dizendo da passividade do governo do estado do Ceará em relação a uma ação do governo do estado do Piauí contra o Ceará, reivindicando parte de terras de 13 municípios da região da Ibiapaba. Nós criticávamos o governo porque essa ação tem mais de 10 anos, já vai para completar 12 anos. E durante todo esse tempo, embora o próprio governo do Piauí tenha procurado um acordo ainda com o ex-governador Gonzaga Mota, os governadores que se seguiram
não adotaram nenhuma medida, nenhuma providência. Criticamos Camilo Santana, que passou 7 anos no auge do curso da ação, colega do também senador e ex-governador do Piauí, hoje ministro como ele no governo Lula, e não tomaram o governador do Ceará não teve a iniciativa de propor nenhum acordo. Ao contrário, o governo do Piauí avançou mais ainda. E hoje, os cearenses que residem em 13 municípios da região da Ibiapaba continuam apreensivos, porque o Exército Brasileiro está fazendo uma perícia, que é a última parte desta ação, para que a ministra Carmen Lúcia decida se o Piauí tem ou não direito a essas terras que ele reclama de 13 municípios da região da Ibiapaba. Nós elogiamos a governadora Isolda Sela à época, porque ela tomou uma iniciativa, uma providência imediata, depois das críticas que fizemos aqui. Ela foi pessoalmente com a Procuradora-Geral do Estado à época, conversar com a ministra Carmen Lúcia e determinou que a Procuradoria-Geral do Estado ficasse atenta à tramitação dessa ação. Agora, o governador Eumano de Freitas, ontem, 9, assinou um decreto, o decreto número 35.340, que dispõe sobre a criação do grupo de trabalho para acompanhamento da ação civil originária número 1831 do Estado do Piauí, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Com esse grupo de trabalho, o governador também criou vários subgrupos. Diz lá a ementa do decreto que fica mantido o grupo de trabalho constituído por equipe multidisciplinar, vinculado ao gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, a fim de possibilitar o acompanhamento da ação civil originária número 1831, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre os limites territoriais entre os estados do Ceará e Piauí. O grupo de trabalho de que trata o caput deste artigo, o artigo 1º, será composto por servidores e empregados vinculados a órgãos da administração direta ou indireta do Estado, e seus trabalhos serão desenvolvidos enquanto estiver em tramitação a ação civil originária, salvo superveniente entendimento pela desnecessidade de tal apoio técnico. Parabéns ao governador pela providência, que é mais uma ação que demonstra que o atual governo não está omisso, como foram os governos de Cid Gomes e de Camilo Santana ao longo período desses 10 anos, 7 de Camilo e 3 de Cid, porque, na verdade, os 8 anos de Cid, a ação ainda não estava em curso. O deputado Sargento Reginaldo apresentou um requerimento que movimentou o plenário da Assembleia Legislativa
na sessão ordinária de ontem. O requerimento cobra informações sobre as contas do Estado do Ceará. Os deputados governistas esvaziaram parcialmente o plenário e o requerimento será votado na próxima sessão, pois apenas 16 deputados estavam em plenário quando começou o processo de votação, e seria necessário o mínimo de 24 deputados para que a votação da matéria se completasse. Mesmo assim, 9 deputados foram favoráveis à aprovação do requerimento e 7 votaram contra. Mas a votação não valeu exatamente porque não tinha o quórum necessário. No curso da discussão, o deputado Agenor Neto, representando a liderança do governo, anunciou a ida do secretário da Fazenda, Fabrício Gomes dos Santos, à Assembleia Legislativa para falar sobre as contas do governo em uma audiência pública que ainda não tem data para acontecer. Mas os deputados da oposição insistiram, a si mesmo, na aprovação do requerimento. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Sargento Reginaldo. Qual é o objetivo desse requerimento? A gente chegou nessa casa e foi atropelado por uma discussão sobre o aumento do ICMS por parte do governo do Estado. E desde aquele momento apresentei aqui todos os motivos possíveis para que a gente pudesse, de fato, ganhar mais tempo, deputado Agenor, se debruçar sobre a matéria, dar tempo aos colegas deputados de pensarem bem sobre a matéria, trazer a sociedade civil, trazer a cadeia produtiva desse Estado para esse debate. Não foi permitido. Essa casa sequer nos deu condição de ganharmos tempo. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores votou contra o nosso requerimento para ter espaço, para ter tempo, para convocar, inclusive, uma audiência pública. E aí, nesse requerimento, nós estamos pedindo informações a respeito da perda de arrecadação de ICMS decorrente dos efeitos da Lei Complementar número 194 de 2022 e sua respectiva compensação por parte da União Federal. Vejam só o que está em jogo aqui, gente. O governo do Estado mandou uma mensagem para essa casa dizendo que precisava aumentar o ICMS porque houve uma perda. Alguém recebeu nessa casa o documento onde apresenta a perda? Nós mostramos aqui que o governo do Estado, em 2022, comparado a 2021, não teve perda na arrecadação de ICMS de combustíveis, nem na arrecadação de ICMS geral. Mas tudo bem, esse argumento parece que não foi o suficiente. Aí tem um outro problema. Se o governo do Estado do Ceará teve perda, a lei federal em questão discutida, deputada Lia, ela trazia em seu bojo uma compensação para os estados. Uma compensação para os estados que apresentassem a perda. Sabe qual era o detalhe? O detalhe, presidente, é que o Estado precisava aderir a esse plano de compensação. E até onde me conste, nós pesquisamos as informações gerais encontradas, o Estado do Ceará não aderiu a esse plano de compensação. Por que será? E nós não estamos falando de empresa, nós estamos falando do governo federal dizendo em lei, o Estado que tiver perda, nós vamos compensar. E o Estado do Ceará, deputado Cláudio, não aderiu. Se não aderiu, é quase que certo que não houve perda, porque ia aderir se não estava tendo perda. Mas o governador Eumano mandou uma mensagem para essa casa e disse que teve perda. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia.
Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a Assembleia Legislativa do Ceará aprova reajuste salarial de membros do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público do Ceará e da Defensoria Pública. Os reajustes serão concedidos a partir do dia 1º de abril deste ano até fevereiro de 2025, iniciando no valor de R$ 32 mil para carreiras iniciadas e chegando até R$ 41 mil. O senador Eduardo Girão denuncia o aumento das facções criminosas no estado do Ceará. De acordo com um parlamentar, 9 entre as 10 cidades campeãs de homicídios são governadas há décadas pelo Partido dos Trabalhadores. Em defesa do prefeito Sarto, o deputado disse que o governador Eumano mentiu ao dizer que não aumentaria imposto. A discussão, na última quinta-feira, ontem, girou em torno do aumento da passagem de ônibus aqui na capital, em Fortaleza. Deputados aliados do governador Eumano rejeitam pedido de informações sobre as contas do governo, como acabamos de veicular no nosso programa. E o ministro Alexandre de Moraes diz que conduta de presos por atos golpistas será individualizada. Durante sessão da Corte, Moraes também apresentou dados sobre o andamento das investigações. Com os destaques agora nacionais, iniciando pelo Globo, temos a coluna de Bela Megali. Fala sobre o alerta que o chefe da Receita Federal fez no telefonema com Bolsonaro sobre as joias. Segundo membros do gabinete da presidência, Júlio César Gomes tinha canal direto com o então chefe do executivo. Sobre o dia 8 de janeiro, sobre os ataques antidemocráticos, o Planalto mira em Bolsonaro para esvaziar a CPMI dos atos golpistas. E também sobre os escândalos das joias sauditas em quadrinhos, o que já se sabe sobre os presentes para o casal Bolsonaro, que é em torno de 16 milhões de reais. Sobre decisão suprema, campanha para Lula indicar mulher negra ao Supremo Tribunal Federal ganha força. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre inflação, que acelera para 0,84% em fevereiro, com reajustes de educação. O IPCA vem acima de expectativa de analistas, que era de alta de 0,78%. E sobre economia, Dilma e Lula discutem nome de Geraldo Alckmin para Conselho do Banco dos BRICS. O deputado Antônio Henrique, o deputado estadual Antônio Henrique, rebateu o discurso da deputada Larissa Gaspar depois que ela saiu do plenário na sessão de ontem da Assembleia Legislativa. A deputada Larissa criticou o aumento nas passagens de ônibus o aumento autorizado pelo prefeito José Sarto e fez críticas duras à administração municipal. Mas ela terminou o seu pronunciamento, não concedeu a parte ao próprio Antônio Henrique, nem a um outro deputado que a contestasse, e imediatamente saiu do plenário. Aliás, a deputada não gosta muito do plenário da Assembleia. Ela demora muito pouco naquele local mais importante, aquele que é o local mais importante do Legislativo cearense. Ela faz um discurso eminentemente político, óbvio, em proveito próprio, em determinados momentos da fala, sem saber realmente o que está dizendo, como foi o caso de ontem, quando falou sobre subsídios à empresa de ônibus em Fortaleza, e deixa o plenário num desrespeito aos colegas, aos eleitores e, sobretudo, ao contraditório. Mas Antônio Henrique foi à tribuna na hora da discussão do requerimento apresentado pelo deputado Sargento Reginaldo e aproveitou para contestar o pronunciamento de Larissa. Vamos ouvi-lo. E eu acho, Sargento Reginaldo, que talvez as perdas que o Estado hoje
está apresentando, ou pelo menos dizendo que teve aí esses prejuízos pela falta de arrecadação do ICMS, talvez tenha sido o motivo pelo qual o governador deixou de repassar para o município o que antes havia acordado com o ex-governador Camilo Santana, pela governadora Isolda, que era o subsídio de 3 milhões para o município também ajudar o cidadão fortalezense no que diz respeito às passagens de transporte público aqui de Fortaleza. Mas eu queria, aproveitando esse tempo, dizer para o deputado Guilherme Sampaio, ele disse aqui que o prefeito deveria buscar ajuda, fazer diálogo com outros governos, seja ele estadual ou federal, se ele não tivesse tendo condições de honrar os compromissos. Primeiro, dizer que o prefeito Sarto está honrando sim com os compromissos dele. E segundo, eu quero aqui dizer para o deputado, eu não estou vendo ele no plenário, mas se alguma assessoria puder levar essa informação, eu gostaria que ele ligasse para o governador Elmano, eu daria aqui até um tempo para ele, para perguntar quantas vezes o prefeito Sarto entrou em contato com ele para marcar uma audiência. E eu já quero aqui antecipar. O prefeito tentou essa audiência, não foi uma, não foram 2, nem 3 vezes. Foram 6 tentativas e até agora o governador Elmano não recebeu o prefeito Sarto para tratar dos problemas da cidade de Fortaleza, que também é do estado do Ceará. Eu queria dizer para a deputada Larissa, que disse que o prefeito mente, ela esquece também de dizer que o governador Elmano mentiu, quando disse que não ia ter aumento de imposto no seu governo. E essa casa aprovou. Muito bem. Agora há pouco, o deputado federal Yuri do Paredão manifestou-se através das suas redes sociais sobre a morte da sua irmã, a vereadora presidente da Câmara Municipal de Juazeiro. O que ele diz, Letícia? Bom, Yuri do Paredão, deputado federal, disse em suas redes sociais: hoje é o dia do aniversário de Iane, minha irmã. Éramos para estarmos comemorando juntos os seus 27 anos e sorrindo para um futuro lindo que estava por vir. Hoje meu coração chora. Chora pela minha irmã, chora por saber que ela não conseguiu conquistar tudo o que era capaz e que merecia. Tenho certeza que Juazeiro perdeu um grande nome, não só a presidenta da Câmara ou a médica, mas uma grande mulher, que com certeza iria revolucionar essa cidade. Hoje carrego a dor da perda, mas essa dor também me fortaleceu e me lembra todos os dias que não posso desistir no caminho. Afirmo com clareza que a minha maior meta agora será combater o feminicídio. Dou a minha palavra que lutarei para que a dor que sinto agora não seja sentida por outras mães, pais e irmãos. Vou lutar aqui, Iane. Fico olhando e me guiando aí de cima. Saudades eternas. Bom, convido os nossos ouvintes e internautas a acompanhar a entrevista que faremos daqui a pouco na TV Otimista com o deputado estadual Carmelo Neto e que também poderá ser acompanhada pelas nossas redes sociais. Obrigado pela audiência dispensada. Bom fim de semana e com a proteção de Deus estaremos de volta segunda-feira às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana.